Olá, amado do Senhor da Glória. Graça e paz de Cristo continue sendo multiplicada sobre as nossas vidas nesse domingo pela manhã abençoado, em que o mundo comemora o Dia das Mães com justiça, porque mãe é um presente de Deus para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mas, embora seja o Dia das Mães, eu não posso deixar de trazer uma palavra para você nesta manhã. E eu espero que você possa receber essa palavra com alegria, que você possa receber essa palavra com gratidão. E nessa manhã nós estamos então na Escola de Sabedoria da Igreja de Atos dos Apóstolos de Jesus Cristo. E é o tempo em que nós estaremos estudando o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Eu muito me alegro de estar com você e assim eu quero formalmente saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero declarar que você é abençoado, declarar que você é abençoado e que o poder de Deus está em operação sobre a sua vida e sobre a minha vida e de todos os nossos familiares. Então sejam bem-vindos nessa manhã à Escola de Sabedoria da Igreja de Atos dos Apóstolos de Jesus Cristo. E eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para abençoar a sua vida. Muito bem, nesse tempo eu queria dizer que você pode convidar outras pessoas. Normalmente a gente, antes de começar a Escola de Sabedoria, nesse tempo de transmissão, né, online, nós damos um tempo para que cada um possa se acomodar no sofá, se acomodar na cama, para que cada um possa, se estiver no trabalho, arrumar uma forma de sentar, colocar o celular em um lugar que possa ouvir a palavra, ou se você estiver num carro, né, se você estiver trabalhando, dirigindo, que você então possa sintonizar, né, o seu celular nas nossas páginas, na página Jovens Conectados com Cristo, ou também no canal Atos no YouTube, e possivelmente esse vídeo deverá estar passando lá no IGTV do Instagram, se o Senhor nos permitir que nós coloquemos lá. Muito bem, mas independente disso, eu creio que você já se acomodou. Dá tempo ainda você ligar para alguém, você passar um WhatsApp para alguém, dizer, olha, vai começar a Escola de Sabedoria da Igreja de Atos. Liga lá, que Deus tem uma palavra para você. Essa é uma manhã de revelação da palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito bem, então eu creio que você já teve tempo de sobra para se acomodar e eu tenho pouco tempo, né, para poder falar sobre esse assunto. Não quero lhe prender muito nessa manhã em que se comemora o Dia das Mães, né? Então eu preciso ser direto, objetivo, mas sem impedir que o Espírito Santo de Deus possa trazer revelações para nós nessa manhã. Muito bem, vamos orar. Feche seus olhos, se assim você desejar, curve sua cabeça e que eu e você possamos então glorificar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai amado, Pai santo, porque reconhecemos o teu poder em operação sobre as nossas vidas. Reconhecemos que tu és Deus de eternidade a eternidade. E reconhecemos que não há um outro Deus além de ti. Reconhecemos que a tua graça nos alcançou, Pai. Reconhecemos que a tua graça nos basta, Senhor. E nessa manhã, Pai, queremos te agradecer, Pai amado, Pai santo, na autoridade que tem o nome de Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará. Nos abençoa ainda mais, Senhor. Abençoa as mães do grupo da Igreja de Atos. Abençoa as mães daqueles que estão assistindo esse vídeo, mesmo que não sejam da Igreja de Atos. Enfim, abençoa-nos a todos nós, Pai. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. E que o Senhor possa nos ensinar a Tua palavra, aquilo que está no centro do Teu coração nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradeço e digo amém. Muito bem. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E nós temos aí cerca de 43 versículos para a gente poder se deliciar, para a gente poder estar meditando, refletindo e crendo no poder de Deus em operação. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, como a gente tem feito nos capítulos anteriores, nós falamos então sobre os episódios, né, que estão em cada um desses capítulos. No caso do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar 2 episódios e que acabam se transformando em 3. E você pode perguntar,
Pastor, por que se transforma em três? Porque tem um episódio que vai falar sobre os demônios, né? De Gadara, né? Ou melhor dizendo, o endemoniado de Gadara ou o endemoniado de Gerazeno. E um outro episódio desse capítulo 5 diz respeito à filha de Jário. E eu quero que você entenda que nesse episódio, em relação à filha de Jário, vai também surgir a cura da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia crônica, né? E que nós já vimos uma parte dessa passagem, essa mesma passagem lá no Evangelho de Mateus. Muito bem, que o nome do Senhor continue sendo glorificado e nós vamos então passar a meditarmos, né, nesses textos. Veja, quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, o versículo 1 começa dizendo assim: chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gerazenos, ou na região de Gadara, né, ou na terra dos Gadarenos. É importante que você entenda aí, então, que Jesus tinha ensinado as multidões, que Jesus entrou no barco, que Jesus, com os seus discípulos, estaria atravessando, então, o mar da Galileia. Nós terminamos o capítulo 4 de Mateus em meio, né, o barco enfrentando a tempestade, e agora Jesus chega no outro lado, na província dos Gerazenos, ou não, outros vão dizer na região dos Gadarenos, né, e aí falamos do endemoniado de Gadara. Então veja, é importante que você entenda que essa região, do ponto de vista geográfico, seria uma região oriental né, em relação ao Rio Jordão, e que essa era uma região onde, quando da divisão da Terra Prometida, a tribo de Gade tomou posse dessa região, foi a região escolhida por eles, né? E ficava da além do Jordão, né? Foi uma decisão daquela tribo de receber a Terra Prometida de um lado do lado oriental do Jordão. E aqui o relato bíblico diz que havia um homem naquela região, e esse homem, ele, na verdade, era tido como sendo endemoniado. Existia, na verdade, espíritos imundos que dominavam a mente, o físico, a alma e o espírito daquele homem. E diz o relato bíblico, para que você possa entender o contexto, depois você pode ler versículo por versículo, para você se deliciar, mas com a consciência mais ampliada a respeito do que o texto traz. A concepção de que, na verdade, era um homem que era escravizado por Satanás e seus demônios, né? E esse homem, ele tinha uma força tão grande, tão excomunal, tão desproporcional em relação ao ser humano, que, na verdade, quando aprisionados com correntes ou com grilhões, né, corrente nas mãos, grilhões, ferro nos pés, a força dele era tão intensa que ele quebrava as correntes, quebrava os grilhões, e de uma forma que tão fácil, que pareciam coisas pequenas. Tamanha era a força daquele homem, tamanho era o poder que o espírito imundo, ou os espíritos imundos, que dominavam aquele homem, provocavam que ele fizesse com que ele tivesse essa força. E o texto diz então que quando Jesus desce do barco com os seus discípulos, vai dizer que aquele homem, né, que andava no sepulcro, que se cortava com as pedras, que ninguém conseguia dominá-lo, que ninguém conseguia aprender, ao ver Jesus, ele imediatamente ele vai na direção de Jesus. E para que não fique só nas minhas palavras, como eu gosto de dizer, diz assim, versículo número 2, no capítulo 5. Descendo ele do barco, ele quem? Jesus, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. E no versículo 3 diz assim, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não podiam prender. E versículo 4, pois, tendo sido muitas vezes preso com grilhões,
e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. Tamanha era a força do homem. Ninguém podia dominá-lo. E diz o texto ainda no versículo 4 que ele andava de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Então a gente pode entender pela descrição, pela narrativa de Marcos, que esse era um homem escravo de Satanás, como eu já disse, e na verdade ele estava aprisionado na alma, na mente, nas emoções e certamente no seu espírito. E a Bíblia vai dizer então no versículo número 6 que quando esse homem viu Jesus, ele correu em direção a Jesus, o reverenciou e o adorou. E à medida em que ocorre esse processo de confronto, os demônios que estavam naquele homem olham para Jesus e vão dizer a Jesus assim, versículo número 7, veja comigo. Clamando em alta voz, quem? O homem? Não. Clamando em alta voz, eram os demônios, dizendo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E diz assim, rogo-te, pois que não me atormentes, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz então que no versículo número 8, pois Jesus lhe dissera, sai deste homem, espírito imundo. Então, para que você possa entender o diálogo, quando o homem vai na direção de Jesus, Jesus reconhece que o homem está possesso, né? Que existia um espírito imundo e ligado a esse espírito imundo existiam outros demônios, como o próprio texto vai relatar. E Jesus dá uma ordem para que o espírito imundo saia dele. E ele vai dizer, olha, clama, eu rogo que não que reconheço que tu és o Filho do Deus Altíssimo, que tu és Jesus, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, mas não nos atormentes. Então, nesse diálogo, Jesus vai perguntar, qual o teu nome? E o Espírito Imundo vai dizer, respondeu, Legião é o meu nome, pois somos muitos. Né? E aí eu queria trazer esclarecimento rapidamente para você. Então, talvez fique justificado a força excomunal daquele homem, como eu disse, né? Que ninguém conseguia prendê-lo, que as cadeias, as correntes não podiam prendê-los, porque agia nele um poder, uma força que era desproporcional à força de um homem comum, de um homem natural, porque na verdade existiam muitos demônios, vamos dizer assim, assediando a alma, a mente e o espírito daquele homem. Por isso que o Espírito Mundo vai dizer, o nome dele é Legião, porque na verdade existiam muitos. A outra coisa que eu devo revelar para você nesse contexto é de que, para você ter uma ideia da quantidade de espíritos imundos que estariam assediando aquele homem, é você entender que que uma legião romana, de soldados romanos, dizem os historiadores, eram formados de 3 a 6 mil homens. Se nós pegarmos pelo menor número, nós podemos entender então que aquele homem estava sendo escravizado, estava debaixo do domínio de Satanás, e que pelo menos 3 mil, né, uma legião, 3 mil espíritos imundos pudessem de alguma forma está assediando a mente, envolvendo a mente e a alma daquele homem, porque está dizendo, na verdade, nós somos muitos. É como se, de repente, aquele homem estivesse, e de fato estaria, sob o domínio mental, emocional e físico, espiritual daqueles demônios. Muito bem. E a Bíblia, então, vai dizer que, na verdade, vai se passar um diálogo, e nesse diálogo eles vão pedir a Jesus para que Jesus, já que Jesus mandou eles saírem da vida daquele homem, e é ilegal, né, que um espírito possa estar na terra sem um corpo, né? Nós não podemos discorrer sobre isso aqui agora, mas outro dia a gente pode estar estudando isso de uma forma mais particular. Ele vai pedir então que eles não saíssem daquela região, é outra coisa que também poderíamos estudar com mais detalhes, não dá para a gente discorrer aqui agora. E ele vai dizer então que, na verdade, pedem para que ali estava uma manada de porcos, e ele vai dizer então que vai pedir, vai rogar a Jesus que Jesus pudesse permitir que eles entrassem nos corpos dos porcos. E assim, a Bíblia relata que Jesus então permitiu, né, que os espíritos
o versículo número 13 vai dizer, Jesus o permitiu que eles abandonassem o corpo do homem e entrassem no corpo dos porcos, e o relato bíblico diz que ali aquela manada de porcos dava em torno de 2.000 porcos aproximadamente, e que os espíritos imundos entraram nos porcos, eles se precipitaram, caíram de um despenhadeiro, caíram no mar e afogaram-se, diz o texto bíblico. Talvez você possa ter aí uma breve reflexão e perguntar por que Jesus permitiu que eles pudessem entrar nos porcos, nos corpos dos porcos. Bom, poderíamos ter, a Bíblia não deixa claro isso, mas a gente pode fazer algumas inferências. Primeiro que os porcos, de acordo com a lei, de acordo com a cultura do povo judeu, eram considerados animais imundos. Talvez isso seja uma possibilidade. A outra coisa é que Jesus tinha uma obra a fazer, ele tinha uma missão a fazer. E era muito mais importante e interessante para Jesus, né, a libertação daquele homem do que qualquer outra razão. Né? Talvez seria muito mais importante para Jesus, e de fato era, a libertação, tirar aquele homem da escravidão que ele vivia, e, na verdade, assim, Jesus o fez e deixou que, na verdade, eles pudessem entrar nos corpos daqueles porcos. Muito bem. É interessante também, e isso fica no meu coração, e de que um homem, né, o texto para mim dá conta de um homem escravizado e, portanto, aprisionado na alma, no espírito, vivendo de uma forma que perdeu totalmente a razão, porque a Bíblia diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir, e literalmente a vida daquele homem estava sendo destruída, ele estava preso, estava acorrentado do ponto de vista físico e espiritual e emocional. E eu fico imaginando que eu posso dizer que aquele homem, na verdade, vivia em meio às trevas, né? E dominado por Satanás, escravo de Satanás. E quando ele vê Jesus, ele reconhece, ele vê que a luz que está em Jesus, Jesus, a luz do mundo, mesmo ele vivendo uma vida que eu estou considerando aqui em meio às trevas, ele reconhece o poder e a autoridade que há na vida de Jesus, a ponto dele correr como se ele estivesse pedindo socorro, e de fato estava, na minha opinião, e adora o Senhor, reverencia o Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo poderia salvá-lo, como assim de fato o salvou. Aquele homem estava precisando de salvação, e a salvação chegou na vida dele por meio nada mais nada menos do que Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, assim como os demônios havia testemunhado. Eu não sei você, eu não sei qual é a situação que você pode estar vivendo. Eu não sei se de repente no meio da sua família, ou se você mesmo está passando por situações e que você precisa de libertação. E talvez você esteja vivendo um tempo nas suas emoções, vivendo o drama do medo por causa da pandemia, vivendo o desespero da solidão. Talvez você esteja entristecido porque existem planos que não se cumpriram na sua vida, propósitos que ainda não se cumpriram na sua vida. Mas eu estou aqui para dizer para você nesta manhã de domingo, como ministro da palavra de Deus, que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Eu quero dizer para você nessa manhã que adore ao Senhor. Se renda ao Senhor nesta manhã declare e reconheça que de fato Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Não permita que através dos pensamentos e das artimanhas de Satanás ele venha te aprisionar, ele venha aprisionar a tua vida. Há um Deus que está no controle da minha e da sua vida, e que você tem que reconhecer e não abrir mão do poder e da glória que há nesse Deus, e permitindo que pensamentos contrários, permitindo que palavras amaldiçoadas, permitindo que a sua boca, que na verdade é uma fonte de vida, possa funcionar como fonte de morte. Por isso, abra sua boca em meio à dificuldade, em meio aos pensamentos contrários à palavra de Deus. Abra sua boca e declare o poder de Deus em operação. Em nome de Jesus, não se deixe aprisionar. Aquele que te chamou e te fez livre,
né? Declara na palavra dele: e conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra que vocês têm estudado, a palavra que você tem ouvido, a palavra sobre a qual tem sido ministrada ao teu coração, é a palavra da verdade. Ela é a verdade. Jesus Cristo é a luz do mundo. E ele já te libertou. Ele já inundou com poder e com glória a sua mente. Portanto, não se deixe aprisionar, porque você é livre no nome de Jesus. Assim, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, crendo, né, que essa verdade que eu acabo de anunciar, ela está dentro de você e que você deve confessar, professar essa palavra no nome de Jesus. Muito bem. Então a Bíblia diz aqui então que, na verdade, Deus, Jesus, melhor dizendo, Jesus acaba de, Marcos narra que Jesus acabou de libertar esse homem, e eu queria dizer para você que, de acordo com o texto bíblico, vai surgir um outro problema aí, né? E o problema que surge é que, à medida que Jesus permitiu que os porcos entrassem, né, desculpa, que os espíritos imundos entrassem no corpo dos porcos, ah, existiam pessoas, homens que estavam apacentando os porcos. Esses homens vão sair em direção à cidade, vão sair em direção a outros campos e vão anunciar o que acaba de acontecer. E muitos vêm então ter com Jesus e os seus discípulos e, na verdade, observam o que aconteceu e aparentemente os donos dos porcos se sentindo prejudicados financeiramente porque consideraram, valorizaram muito mais a perda financeira do que de fato glorificar o nome de Jesus, o poder de Deus em operação em favor do homem. Eles estavam agora com um homem que tinha sido libertado, eles conheciam a história do homem e eles vão encontrar o homem bem vestido, vão encontrar o homem, diz a palavra de Deus, em seu perfeito juízo, e eles temeram aquilo que eles acabaram de testemunhar, e para alguns e outros temeram em função daquilo que foi relatado. Mas se nós deveríamos ter a expectativa de que aqueles homens deveriam se alegrar, porque por causa da obra libertadora de Jesus em relação àquele homem, o ex-endemoniado, a surpresa, na verdade, é que aqueles homens não ficaram satisfeitos, como eu já disse, porque eles consideraram muito mais o prejuízo dos porcos que, que eles haviam perdido. E aí, eles vão fazer algo que, na verdade, seria irônico. Né? Eles convidam Jesus a ir embora, eles mandam Jesus ir embora. Pedem para que Jesus para que Jesus pudesse sair da terra deles, conforme está escrito em Marcos 5,17. Diz assim o texto: e começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Versículo 18. Jesus vai embora, e o versículo 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele ou seguir Jesus. E Jesus vai dizer: não, é interessante que você vá para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. É como se Jesus estivesse dizendo: vai, permanece no meio dos teus e testemunha do poder e da glória do Senhor na tua vida. E assim o homem fez, e versículo 20 diz assim: então ele quem? O ex-endemoniado, e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então ele foi em cerca de 10 cidades daquela região, né, 10 capitais naquela região, e ele começaram então a testemunhar do poder e da glória de Jesus Cristo sobre a vida dele, a ponto de que agora ele era um homem livre. Amados, eu quero dizer nessa manhã, profetizar na sua vida, que você é um homem livre. Eu quero profetizar nessa manhã, minha irmã, e declarar que você é uma mulher livre, porque o Senhor verdadeiramente te libertou, para que você e eu possamos testemunhar acerca da obra dele na sua vida. Eu quero declarar nesta manhã, minha irmã, que você é uma carta viva do Senhor. Eu quero declarar nesta manhã, pelo poder guiar no nome de Jesus, que a obra de Cristo na sua vida, meu irmão e minha irmã, ela é visível
para que o mundo veja o poder e a glória de Deus em operação através da sua vida. Eu quero declarar nesta manhã que você tem frutificado. Não só 30, não só 60, mas até 100 por um. Eu quero declarar nessa manhã sobre a sua vida espírito de mansidão. Eu quero declarar nessa manhã espírito, eu quero o fruto do espírito fé. Todos os dias sendo manifestado através da sua vida. Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor na sua vida. Muito bem, assim nós estaríamos então encerrando o primeiro episódio do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 5, onde nós podemos investir tempo nos versículos de 1 a 20 acerca desse grande milagre, mas esse grande milagre que Jesus fez, mostrando o seu poder e a sua autoridade, e o total domínio sobre os demônios, né? Veja que a Bíblia diz aqui que era uma legião, eram muitos demônios, mas um só, o Filho do Deus Altíssimo, cheio de poder e de autoridade, os expulsou da vida daquele homem. Não há nada impossível para Deus, meu amado. Não há nada impossível para Deus, minha amada. Clame ao Senhor e Ele entrará com providência, continuará entrando com providência na sua vida e na minha vida, para que o nome dEle continue sendo glorificado. Muito bem, eu disse para vocês então que Marcos 5, nós íamos encontrar 2 episódios e no meio desses dois, poderíamos combinar com um como sendo o terceiro. Vamos então ao segundo relato bíblico, né? Ao segundo episódio bíblico de Marcos 5, e aí vamos adentrar no que eu estou falando, que seria o terceiro episódio. Qual que era a lógica? Vocês sabem que quando Jesus começou a operar sinais, prodígios e milagres em Cafarnaum, em Jerusalém, né, na Galiléia, Jesus andava, Belém, Jesus andava nessas regiões, e vocês sabem que havia uma oposição muito grande à obra de Jesus ali naquele tempo, naquele lugar. E a oposição ela era feita de uma forma dura, de uma forma extensiva, por um grupo de pessoas ou dentro daquela sociedade, naquela comunidade. E alguns desses grupos nós teríamos os fariseus, nós teríamos os saduceus, nós teríamos os mestres da lei, os sacerdotes, né? Os escribas, né? E eles acabavam então confrontando Jesus, tentando pegar Jesus em alguma falha da lei, para que pudessem acusarem, como de fato acusaram Jesus de blasfêmia, como você viu em Mateus, de que Jesus, e também viu em Marcos, de que Jesus expulsava demônios com o poder e autoridade de Beelzebub, Baal, Zebu, Senhor das moscas, tudo isso foi fundamentado para você. E o interessante é que nessa passagem de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, a Bíblia vai falar que existia um fariseu de nome Jário, e ele assistia, ou seja, trabalhava na sinagoga. Ele, na verdade, era um dos principais da sinagoga, porque tinha uma estrutura dentro da sinagoga. Eu já expliquei para vocês sobre o que vinha a ser sinagoga. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Você tem que ver o Evangelho de Mateus no seu capítulo 4, 3 e 4, para que você possa buscar esse fundamento. E a Bíblia vai dizer agora que esse homem, né, que até então os fariseus não criam em Jesus, não cria que Jesus era o Filho de Deus, não considerava os milagres, e nem a autoridade, nem o poder que havia sobre a vida de Jesus, poder vindo do Pai. E esse homem, Jário, fariseu, vai passar por cima de tudo isso, porque ele tem uma filha de 12 anos, e essa filha fica doente, e depois que ele, vamos dizer assim, talvez buscou todos os recursos, e a menina começou a morrer, ele se desespera, e no desespero, como pai zeloso que ele é, como pai dedicado, porque a gente está entendendo que só um pai dedicado, zeloso e amoroso podia passar por cima daquele orgulho, ele vai buscar Jesus. Como muitos de nós fazemos muitas vezes, no meio do desespero, no meio da angústia, nós vamos buscar Jesus. Mas a própria palavra diz que nós devemos clamar ao Senhor no dia da angústia, e Ele nos salvará. Se você e eu gritarmos pelo Senhor no dia da angústia, a Bíblia diz que Ele vem e Ele providencia a salvação para mim e para você. E não foi diferente então com Jário. Então Jário busca Jesus,
pede a Jesus que ele possa ir em socorro da filha dele, que a filha dele está acamada, doente. Há 12 anos o texto bíblico diz que essa menina tinha. E agora ele pede para que Jesus possa ir na casa dele impor as mãos, e porque assim ele cria que ao impor as mãos, ela seria sarada. Eu creio que a Bíblia nos ensina que Jesus ele era capaz e é capaz de enxergar o coração do homem. E eu creio que Jesus reconheceu que havia sinceridade e fé no coração daquele homem, independente se ele era fariseu ou não. E curiosamente, né? Curiosamente não, né? Não nos surpreendendo, vamos dizer assim, Jesus diz que assegura a Jairo que ele iria sim na casa dele para que assim pudesse curar a filha dele. Mas o fato é que no meio desse processo, no meio da caminhada, a Bíblia diz que Jesus atraía multidões, a popularidade de Jesus não parava de crescer por causa dos sinais, dos prodígios, dos milagres, das libertações e do ensino da palavra. Nós vamos ver então que à medida que ele se dirige para ir à casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que a multidão o comprimia e uma mulher vai roubar a cena, vamos dizer assim, uma linguagem bem comum. A Bíblia diz que nesse momento alguém no meio da multidão tocou Jesus e à medida que essa pessoa toca Jesus, ele vai perguntar: quem me tocou? E eu posso imaginar que no meio daquela caminhada, muita gente perto dele, ele deve ter falado alto: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos vão dizer: mestre, é interessante, porque a multidão te espreme, te aperta, e o Senhor quer saber no meio dessa multidão quem lhe tocou. E a razão pela qual Jesus faz esse questionamento é porque ele entende que dele saiu o poder. Dele saiu o poder suficiente para curar quem havia tocado nele. E se você estiver perguntando aí quem foi que tocou, o texto bíblico diz isso. O texto bíblico diz que existia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. É por isso que ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. É como se a regra dela menstrual, a menstruação dela não tivesse períodos de intervalo, é como se ela sangrasse durante todo esse tempo. E a Bíblia diz que ela já tinha gasto tudo que ela tinha, todas as suas posses com os médicos, já tinha sofrido na mão dos médicos, o texto diz isso, e que ela não havia sido curada. E que ela coloca no coração, na alma, na mente dela, e chega a um nível de fé, crendo que se ela simplesmente tocasse Jesus, ela seria curada. E assim ela fez. Agora, é interessante que você entenda que a Bíblia descreve essa mulher. E é interessante que você entenda que uma mulher na condição que ela estava, de um fluxo de sangue, de uma hemorragia que não parava, que pela lei aquela mulher não poderia estar no meio das pessoas, porque estava estabelecido na lei que uma pessoa, a mulher naquela condição, no período menstrual, e no caso dela, ela estava com hemorragia, ela se tornava impura e tudo que ela tocasse, ela ficaria impura. E eu fico imaginando se na cabeça dela, daquela mulher, em algum momento, ela não ficou imaginando se ao tocar Jesus, qual seria a condição de Jesus sendo ele judeu. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que ali estava alguém que, embora veio para cumprir a lei, era alguém que estava acima da lei. Eu quero que você entenda que ali estava alguém que a lei maior, a lei principal que regia e rege a vida de Jesus, é a lei do amor. Do amor que me alcançou, do amor que lhe alcançou e do amor que transformou a minha e a sua vida. E a Bíblia diz então que por isso do espanto de Jesus, porque o toque daquela mulher foi diferente. O toque daquela mulher foi um toque de fé. E a Bíblia diz que imediatamente cessou o sangramento, imediatamente cessou a hemorragia, e a mulher sentia que ela fora curada. Sabem, existem curas que são instantâneas na minha e na sua vida. Existem curas que são processos, mas existem curas que são instantâneas. E eu creio que o nível de fé daquela mulher era tão grande, foi tão grande, que ao tocar em Jesus, foi liberado dele um poder tão grande
que fez com que ela fosse curada na mesma hora. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher agora atemorizada, com medo, ela resolve se prostrar diante do Senhor Jesus e ela vai relatar, vai comungar com ele o que ela pensou e o que ela fez. E Jesus vai dizer para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, porque você está curada, seja curada deste mal que te afligia. Eu creio que Jesus fez aquela pergunta toda para saber o que aconteceu, para que todos que estavam ali pudessem ter a oportunidade de ver aquela mulher, de ver a fé daquela mulher, de ouvirem o texto, a confissão dela, de como ela agiu, e a coragem que ela teve para agir contra tudo, contra todo, contra os obstáculos, e testemunhar acerca do poder e da glória do Filho de Deus. Eu não sei você, mas eu quero te convidar nesta manhã, e também a partir de hoje, para que você possa testemunhar dos milagres que Deus tem feito na sua vida. Eu não sei você, mas eu creio que eu entendo que nós temos todos os motivos para glorificarmos o nome do Senhor. Eu não sei você, meu amado, minha amada, mas eu sei que Deus fez, está fazendo e ainda fará grandes coisas na minha vida para que o nome dele seja glorificado. E eu quero ministrar no teu coração e profetizar na sua vida que assim será com você. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Deus já te limpou. Deus já te sarou. Deus já te curou. Eu quero declarar nesta manhã que você é sarada, minha irmã. Eu quero declarar nesta manhã que você é sarado, meu irmão. E que o Senhor já te estruturou. Eu quero dizer nessa manhã que Deus já te capacitou para as obras que Ele já te confiou, para os propósitos os quais Ele te chamou. Assuma o controle da sua vida em Cristo Jesus. Tome posse da palavra que Deus tem trazido ao teu coração, à tua alma, à tua mente. E ao tomar posse dessa palavra, declare a palavra, viva a palavra no nome de Jesus, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado no nome de Jesus. Agora, eu posso imaginar a agonia de Jário. Eu posso imaginar Jário nesse momento, vendo tudo isto, né? Jesus curando, no meio do caminho, na ida à casa de Jário, Jesus curando essa mulher, e Jário como se imaginando que Jesus estaria perdendo tempo para curar a filha dele, que estava deitada em uma cama, praticamente morta para alguns, e nesse momento chega um relato da casa de Jário, e alguém vai dizer a Jário que ele não deveria mais incomodar ao Senhor, porque a filha dele já havia morrido. Alguém diz, olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. E a Bíblia diz então que Jesus, ouvindo esse relato, diz ao principal da sinagoga que ele não deveria se preocupar. Ele diz assim, não se preocupe, é como se ele dissesse, não se preocupe com essa informação. Não temas, para ser mais exato, diz o texto, não temas, crer somente. E a Bíblia vai dizer então que Jesus acabaram de resolver o problema de uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia de um fluxo de sangue, cuja vida foi se definhando ao longo de 12 anos. Então, era aquela intervenção de Jesus na vida daquela mulher, eu creio, era emergencial, né? Porque, na verdade, o sofrimento era tão grande. Aquela mulher havia sido roubada a vida durante 12 anos, né? De novo, Satanás vem para matar, roubar e destruir. 12 anos aquela mulher não podia estar no seio da sua família, não podia ter contato com seu marido, não podia estar no meio da sociedade, ela era impura, era considerada imunda. A vida, se ela era uma pessoa rica de posses, como disse que ela perdeu tudo, imagino que ela teria um estilo de vida na sociedade que permitia participar de festas, de eventos, de encontros, e ela passou 12 anos impedida disso. Então, foi providencial a intervenção de Jesus na vida daquela mulher, devolvendo a vida, restaurando a vida dela, trazendo de volta a vida dela.
e certamente trazendo ela de volta para sua família, que talvez nunca tinha aceitado o distanciamento daquela mulher. E ao mesmo tempo, uma outra situação emergencial de uma criança de 12 anos, né, deitada numa cama, praticamente morta para alguns, e eu posso imaginar o quão urgente também era para os pais daquela criança. Mas a Bíblia diz então que quando Jesus entra naquela casa, ele vai encontrar uma cena que ele vai perguntar o porquê daquele alvoroço. Ele vai encontrar pessoas clamando, ele vai encontrar pessoas rezando, orando, ele vai encontrar pessoas chorando, né? E tem um grupo de pessoas que a Bíblia cita como sendo carpideiras, né? Que seriam pessoas pagas para prantearem, para chorar. Dizem que era comum no meio daquela cultura pessoas serem chamadas, pagas para chorarem pelo morto, como uma forma de demonstrar a importância e a relevância daquele morto naquela cultura. E Jesus é como se Jesus estivesse dizendo, não entendo para que, eu não entendo para que tudo, nada disso. Até porque a menina não está morta, apenas ela dorme. E aí o texto bíblico vai relatar que, na verdade, muitos zombaram e riram dele, porque é como se Jesus estivesse alheio à realidade, como se Jesus não entendia o que estava acontecendo. E eu quero dizer para você nessa manhã que muitos, na verdade, não sabiam o poder, a glória e a autoridade que estava na vida de Jesus. Por isso que eles riram e zombaram de Jesus. Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Muitas vezes você tem clamado ao Senhor. Muitas vezes você tem confessado e conversado com pessoas sobre a expectativa daquilo que Jesus vai fazer na sua vida, tem feito e vai fazer, e muita gente não tem compreendido. Muita gente tem chamado você de louco, de louca. Muita gente tem dito que você está fora da realidade porque você espiritualiza tudo. Muita gente tem dito que não compreende porque você fala tanto nesse Jesus e você fala tanto em Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, continue falando do Senhor. Continue com expectativa no Senhor. A Bíblia diz que o evangelho da cruz é loucura para aqueles que não conhecem o poder e a glória do nosso Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã que a sua função como servo de Cristo, como filho de Deus, como servo do Senhor, é testemunhar do poder e da glória de Deus na sua vida. Ei, não pare de declarar o poder de Deus em operação na sua vida. Ei, não pare de anunciar as coisas que Deus tem feito para você. Não pare de anunciar, não pare de ter expectativa naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque o mundo não entende, o mundo não compreende que há um poder em operação na sua vida. E esse poder é o poder de Jesus Cristo, é o poder de Deus em operação sobre a sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, eu quero lhe incentivar, eu quero recomendar, eu quero glorificar o nome do Senhor através da sua vida, declarando que esse poder não pode ser paralisado na sua vida. Eu quero declarar que, independente do que o mundo diga, independente se o mundo te chama de fanático ou de louco, você deve continuar ficando com Jesus. Viva na expectativa do sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Porque o sobrenatural de Deus está disponível para a minha e para a sua vida. Se o mundo não entende, você é obrigado a entender. Porque existe um Deus que habita em você, existe um Deus que habita em mim. E a Bíblia então vai dizer agora que Jesus, diante daquele contexto, diante daquela situação, Jesus só vai permitir que entre no quarto os discípulos dele, no caso de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Além deles, o pai e a mãe da menina. E a Bíblia diz então que quando Jesus entrou naquele quarto, a menina deitada na sua cama, e o texto vai dizer que ela tinha 12 anos, como eu já disse. A Bíblia vai dizer que ele toma a menina pela mão e ele vai dizer Talita cumi. E traduzindo para a nossa linguagem, o texto vai dizer que ele estava dizendo, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a Bíblia vai dizer que imediatamente, 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 a menina se levanta e começa a conversar e começa a falar. E Jesus vai dar uma ordem expressa aos pais dela
para que pudessem alimentá-la. Meu irmão, eu não sei qual é a urgência que tem na sua vida hoje. Minha irmã, eu não sei qual é a urgência que tem na sua vida hoje. Eu só sei que existe um poder. E esse poder está disponível para mim e para você. E quando nós clamamos pelo nome de Jesus, os céus se voltam para nós. Quando nós clamamos aos céus, no nome de Jesus, ao Pai Todo-Poderoso, eu creio que o céu se volta para nós imediatamente. E graça é liberada em nosso favor. Por isso, eu quero te incentivar, quero te recomendar. Oro nesta manhã, no nome de Jesus, para que você possa abrir a sua boca e clamar ao Senhor, para que Ele venha imediatamente sarar as áreas da sua vida que ainda possa estar precisando de reparo, assim como eu também devo fazer. Então eu quero agradecer a Deus por esta palavra abençoada nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, minha irmã. Eu quero agradecer a Deus por aqueles que nos visitam nesta manhã através desse vídeo, né, ou em outro horário, aqueles que possam vir assistir esse vídeo pelo Facebook e pelo YouTube e dizer que nós servimos a um Deus grande, que nós servimos a um Deus poderoso. E assim eu quero encerrar essa escola de sabedoria que nós acabamos de meditar, de refletir sobre aquilo que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 43, recomendando que você possa outra vez visitar esses textos, fazer uma leitura, agora com a consciência maior daquilo que está na palavra de Deus. Amemos a palavra de Deus, não de lábios, mas no nosso coração. E que essa palavra seja rema na minha e na sua vida, a partir de hoje, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo teu poder em operação. Te agradecemos porque reconhecemos que tu és um Deus grande, que tu és um Deus poderoso. E por isso nos rendemos a ti nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Continue sendo abençoados. Que honra e glórias do Senhor continue sendo multiplicadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Até mais, irmãos. Até a próxima, no nome de Jesus.